Fala pessoas, tudo bem com vocês? Lucas falando, e hoje vamos para a segunda parte falando um pouco sobre a personalidade, sobre a vida de Kiritsugu, o pai adotivo de Shinhou. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Quem não assistiu pode assistir esse vídeo tranquilo e depois assistir o outro, ou assistir aquele e depois assistir esse. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo. Kiritsugu tenta manter a crença de que não há diferenciação no sacrifício, que toda a vida é igual e escolher o caminho que leva a um sacrifício menor é sempre a melhor escolha, com um alvo que deve ser eliminado para salvar o mundo obtendo o grau. Matar 1000 pessoas para salvar pelo menos mais 5 bilhões deve ser uma tarefa fácil para ele. Ele se vê incapaz de fazê-lo quando planeja destruir o Hotel Riach. Ele odeia a ideia de romantismo fatal, com a esperança de que os inquilinos inocentes consigam escapar do hotel a tempo. Tais ideais e sentimentos o matariam no campo de batalha, então ele sente que deve se livrar deles o máximo possível. Ele tem uma conexão próxima com Maya, que é mais velha do que com a Icefield, compartilhando uma existência manchada de sangue que nem mesmo sua esposa viu. Ela age para ajudar a equilibrar suas emoções, pois muitas vezes ela é ainda mais sem emoção do que ele. Apesar de estar perto e ter tido um relacionamento por um longo período de tempo, ele não compartilha sentimentos românticos por ela e tenta simplesmente considerá-la como uma ferramenta que acabará morrendo para servir ao seu propósito. Porque permitir que sua esposa se sacrifique para completar o grau é uma traição ao seu amor. Não importa o que os outros digam, é necessário que ele não hesite nesta traição. Kiritsugu vê seu relacionamento com Maya como um ensaio antes dessa traição, uma forma de autoabuso para roubar seus nervos enquanto caminha por esse caminho. Durante os últimos momentos da vida de Maya, ele tenta calmamente dizer a ela que ela não tem nada com que se preocupar porque suas tarefas estão cumpridas. E simplesmente afirma: "Você vai morrer aqui." Ele se vê incapaz de falar e, em vez disso, quase se vê chorando por ela. Ela finalmente o lembra de seu propósito e diz a ele para guardar suas lágrimas para Icefield, permitindo que ele finalmente diga: "Maya, sua tarefa está completa." Ele parou de fumar enquanto estava com a família Iceberg, mas voltou a fumar durante a Guerra do Grau, em parte porque não conseguiu encontrar sua marca favorita, mas principalmente por consideração por sua esposa e filho. Ele instantaneamente compra um maço por hábito e mais uma vez começa a fumar. Sendo um nativo do Japão, ele se sente melhor no país, apesar de estar acostumado a viajar. Depois de resgatar Shinhou, ele encontrou a salvação em seu desespero. Antes de sua morte, ele encontrou um vislumbre de esperança quando Shinhou herdou seus ideais e acreditava que Shinhou seria capaz de fazer melhor do que ele. Certa vez, ele disse a um jovem Shinhou que meninos que fazem uma garota chorar terminarão em ruínas, algo que ele experimentou antes de sua morte. No geral, enquanto Kiritsugu é um assassino implacável, conflitante, calculista, estoico e de sangue frio, que cometeu alguns atos de vilões para alcançar seus objetivos, ele é idealista e tem boas intenções, o que o torna principalmente um anti-herói. Apesar de ser o verdadeiro mestre da família Iceberg, Kiritsugu operou principalmente em segundo plano durante o conflito, emboscando outros mestres quando eles estavam ocupados, enquanto Saber, que foi convocada usando a bainha perdida de Excalibur como catalisador, fez parceria com Icefield e fez para atuar ao ar livre. Isso foi para evitar conflitos entre Kiritsugu e Saber, pois as metodologias dos dois conflitavam muito entre si. Saber e Icefield viajaram do castelo de Iceberg no norte da Europa para o Japão de avião, enquanto Kiritsugu tomou uma rota diferente, entrando em Fuyuki de navio e se encontrando com Maya. No clímax da guerra, Kiritsugu lutou contra o último mestre, Kirei, até parar, ambos sendo consumidos pela lama negra que fluía do Santo Grau. Lá, Kiritsugu encontrou Icefield novamente, agora completamente fundida com o grau. Em sua mente, ele foi forçado a confrontar o fato de que seus métodos acabariam por levá-lo a se tornar o inimigo final da humanidade, igual a Angra Mainyu. Em si, Icefield proclamou:
este caminho está correto. Kiritsugu rejeitou o argumento do Grau, dizendo que ele buscou o Grau porque seus próprios métodos são insuficientes para realizar a utopia que ele buscava. Apenas para que o Grau argumentasse ainda que não pode conceder um desejo sem uma metodologia para realizá-lo. Em outras palavras, o Grau apenas procurou realizar seu desejo fazendo o que sempre fez em seu lugar. Agora, percebendo que o Grau estava corrompido e falso, Kiritsugu rejeitou a Svill, que colocou uma maldição sobre ele para nunca se livrar do arrependimento até sua morte dolorosa. Kirei, tendo passado pela mesma experiência, perguntou a Kiritsugu por que ele rejeitou o Grau. Kiritsugu o matou após uma resposta vaga. Kiritsugu apareceu durante a batalha final entre Archer e Saber e, sem explicar o que ele acabou de encontrar, usou todos seus selos de comando restantes para forçar Saber a destruir o Grau com Excalibur, fazendo com que ela desaparecesse. No entanto, Kiritsugu percebeu imediatamente depois que isso foi um erro, ao deixar o grande Grau intacto. A lama de seu núcleo foi capaz de derramar nas ruas abaixo, causando um incêndio que acabou destruindo grande parte do shintoísmo. Com o fim da guerra, Kiritsugu descartou sua fachada impiedosa e procurou expiar seus atos horríveis, quando ele se deparou com um Shinrou moribundo, aparentemente o único sobrevivente após o incêndio. Ele ficou muito feliz com a oportunidade de salvar uma vida. A fim de revivê-lo, Kiritsugu implantou Avalon no corpo de Shinrou. Kiritsugu mais tarde o adotou como filho, estabelecendo-se na nova residência Emiya que ele comprou durante a guerra. Ele conheceu Taiga Fujimura algum tempo depois, e devido à sua semelhança com seu primeiro amor, Shirley, ele a adorava muito. Uma vez que Shinrou tinha idade suficiente, Kiritsugu deixou Fuyuki várias vezes, viajando de volta para o antigo castelo de Von Ainsberg, tentando ver sua filha. No entanto, ele nunca conseguiu encontrar o caminho além dos campos delimitados, tendo perdido a maior parte de suas habilidades de magia. Após sua traição, em vez de tentar puni-lo, Jubes Taishek Ainsberg nunca mais permitiu Kiritsugu em seu campo delimitado e o mantém longe de sua filha, que é criada por Achi com a impressão de que ela foi abandonada por seu pai. Kiritsugu acredita que Achi deseja exilá-lo para carregar o deplorável status de traidor pelo resto de sua vida ou impor a punição mais severa que pode ser infligida por nunca mais permitir que ele veja sua filha novamente. Para garantir a destruição do Grande Grau, Kiritsugu usou explosivos para criar uma saliência na linha Lei próxima, o que garantiria um terremoto em 30 a 40 anos. Ao fazer isso, ele esperava evitar uma quinta guerra, mas não percebeu que o final incompleto da quarta guerra faria com que a próxima ocorresse em apenas 10 anos. A maldição Angra Mainyu acabou custando sua vida, pois seus membros eram coxos, sua visão falhou e a maioria de seus circuitos se tornou inúteis. Seus últimos momentos foram com Shinrou, observando a lua do lado de fora de seu jardim. Seria uma memória mais feliz, durante a qual ele relembrou sua vida, observando que estava cheio de arrependimentos, especialmente sua incapacidade de salvar sua filha, revelando seu sonho de infância para Shinrou sobre se tornar um herói da justiça. Kiritsugu admitiu que o sonho era impossível de realizar quando ele se tornou adulto. Shinrou, que olhava para Kiritsugu, odiava a maneira como ele falava de sua fraqueza e assegurou a Kiritsugu que ele pode realizá-lo, pois ainda era uma criança no lugar de Kiritsugu. Ele morreu pacificamente enquanto olhava vagamente para a lua e comentava como ela era linda. Ele morreu com a idade de 34 anos, 5 anos após o fim da guerra, passando para Shinrou seu ideal de um herói da justiça. Em seus últimos pensamentos, ele lembrou quando Shirley perguntou que tipo de adulto ele quer se tornar.